Saudações para você, aluno do Jane Assis, terceira semana de aula digital, mas a última, tá? Semana que vem estaremos em aula presencial na escola, mas a aula vídeo através do site do professor Reinaldo vai continuar, tá bom? Toda semana, toda aula, a gente deixa a aula vídeo com os conteúdos teóricos à sua disposição para que você assista com calma, para que você pontue, principalmente teoricamente, os conteúdos que serão essenciais para você no Enem e na universidade, seja qual for a universidade que você escolher, pois todas elas têm a disciplina de língua portuguesa. Objetivo da aula de hoje: língua falada e língua escrita. O objetivo é tratar teoricamente a diferença entre as duas e fazer um breve comentário da atividade 3, que deve estar aí no seu caderno na semana que vem, onde a gente vai estar corrigindo, dando nota, atribuindo nota às 3 atividades passadas, tá bom? Língua falada e língua escrita. Nós não podemos confundir a língua, a expressão língua, com escrita, e nem a oralidade com a escrita, porque são diferentes instrumentos de comunicação. A chamada língua falada ou língua, ela é algo abrangente, é algo que fala de uma totalidade, é algo também que é espontâneo, é algo que é regido muitas vezes pela gramática não padrão. Então a língua, ela é muito mais ampla, a oralidade, ela é muito mais ampla. Já a língua escrita, ela é um sistema de representação em forma de códigos, signos, letras, palavras, alfabetos, que é muito mais rigoroso, que é muito mais exigente. Então, é muito mais amplo, a oralidade, tá, a língua, e outra é muito mais específico e muito mais exigente, que é a língua escrita. Por isso, existem fatores que influenciam a oralidade escrita, que você deve ter cuidado e que você deve estar atento, tá? Inclusive na prova de português, eu vou perguntar sobre que fatores são esses. Então é interessante você anotar aí no seu caderno, registrar os fatores que influenciam a oralidade escrita. Primeiro fator regional. É possível você ir no Rio Grande do Sul e perceber que a forma como uma mesma palavra é falada é diferente da forma como é falada na Bahia. Então, de acordo com a região, uma mesma palavra ela pode ser pronunciada de formas diferentes. E aí a gente tem um fator chamado fator regional, que faz com que oralidade e escrita sejam diferentes. Nós podemos também ter para um mesmo objeto palavras escritas diferentes, né? Como o pão de sal em um determinado lugar, cacetinho em outro, pão sovado em outra região. Ou seja, cada região pode usar palavras diferentes. Esse é o primeiro fator. Segundo fator cultural. Ou seja, de acordo com a escolarização da pessoa, ela pode trazer na sua língua expressões, palavras. Por exemplo, no meu universo aí do doutorado, eu uso muito a palavra gramaticalização. Mas gramaticalização, para pessoas que estão no doutorado, na área da linguística, é uma palavra comum, é uma palavra usual. Já para uma pessoa que está no ensino médio, muitos vão se perguntar, mas gramaticalização, será que é a gramática? Não. Gramaticalização algo muito mais avançado que a gramática normativa. Mas é o fator cultural. Dependendo do nível de escolarização que a pessoa está, ela vai ganhar ali um vocabulário próprio desse nível e próprio dessa linha que ela está.
bom? Terceiro fator, chamado fator contextual, ou seja, de acordo com as amizades ou grupos de amigos que você tem, aquele grupo de amigos pode ter um vocabulário próprio, né? Por exemplo, se for um grupo de músicos, num grupo de música você pode falar sustenido, bemol, isso é algo normal, né? Mas para alguém que não entende de música, falar de tetras, de falar escala jônica, né? Vão ser coisas assim estranhas. Então, cada grupo de amigos ou profissão vai ter um vocabulário próprio daquele, e aí a gente chama isso de fator contextual. Outro fator, fator profissional. Determinadas atividades como medicina, engenharia, advogado, o direito, a informática, tem linguagens próprias, tem termos próprios, tanto na oralidade quanto na escrita. E o último fator, o fator natural, vai ser a necessidade de você adequar a fala de acordo com a faixa de idade do público que você for falar. Então, por exemplo, se eu for dar uma aula para uma criança, há palavras que eu não vou nunca poder usar. Eu preciso usar aquele vocabulário que seja acessível para a criança. O adulto, por exemplo, se for dialogar com a criança, a psicologia nos ensina, você deve ajoelhar para que você esteja na mesma altura da criança. Sua comunicação vai ser muito mais eficaz. E as palavras, o tom de voz, tudo isso precisa ser adequado àquela idade. Então, por muitas vezes, os pais falam com as crianças como se elas fossem adultas, ou como se elas já tivessem a mente com todos os neurônios formados. E esquecem que aquele ser pequenininho é um ser que nem tudo ela vai entender ainda. Então, você precisa fazer uma adequação da linguagem, do tom de voz e daquilo que você usa para que essa criança tenha um entendimento. E não é diferente do adolescente e não é diferente do jovem. Se eu for, por exemplo, dar uma aula a nível de doutorado, mestrado para um ensino médio, os alunos vão sair correndo. Por quê? Porque a maioria dos termos, das palavras, você não vai conseguir acompanhar. Então, cada público, cada receptor, aquele que vai ouvir, aquele que vai ler também a redação, ou ouvir o que você vai falar, você precisa adequar a linguagem. E a gente chama isso de fator natural. Então, resumindo, tá? Mensagem principal aí, fechando o nosso texto, a nossa aula. A língua escrita e a língua falada, ela precisa ser adequada ao leitor. Precisa ser adequada àquele que é o receptor. Precisa ser adequado àquele que ouve o que você está falando, para que você possa cumprir que é a intencionalidade do discurso e as pessoas possam entender, compreender o que você está querendo dizer, tá bom? Nossa atividade de hoje, chamada atividade 3, é uma música de Hiroshima, de Ney Mato Grosso, e você vai refletir sobre as guerras que estão no mundo e escrever ali uma mensagem sobre guerra, né? Guerra e paz. Qual é a mensagem que a gente pode tirar dessa música? Você vai parodiar a música, criando uma outra música. Eu vou pedir que essa paródia você possa enviar para mim no privado. Só a questão 2, tá? Todos que puderem enviar para mim no privado. E a questão 3, você vai transformar essa música em um diálogo, ou em um texto argumentativo, uma pequena redação, tá bom? Com suas palavras, é claro, mas usando a mesma ideia
ou um fragmento do texto para você poder fechar a atividade. Então são 3 questões respondidas no caderno, onde só a questão 2 eu gostaria que você me enviasse, tá? Que vai concorrer à publicação. Então um abraço aí do professor Dr. Reinaldo, felicidades para você. Deus abençoe cada aluno, seja com cada aluno e que sejam prósperos em todas as coisas. Que nós oramos no Senhor Jesus. Um abraço, felicidades para você.